Fala rapaziada, boa noite, está começando mais um Falando de Mercado na Íntegra. Para quem não me conhece, meu nome é Wilker Muniz, faço parte aqui da Íntegra Investimentos e hoje a gente vai estar falando sobre alguns trades, né, que deram aqui no meu operacional hoje no decorrer do dia. Hoje dia 1º de junho, né, está se iniciando aí mais um novo mês, um novo ciclo e novas oportunidades para operar dentro do mercado, tá bom? Então vamos lá. Rapaziada, o meu operacional ele é mais voltado a pontos de institucionais. Isso significa que o quê? Que eu vou tomar as minhas decisões em áreas institucionais, tá? Só faço trade nas áreas institucionais. Ok, eu opero dois ativos, o EURUSD e o GBP-USD, tá? Então vamos lá. O que eu percebi aqui no GBP-USD? Seguinte, GBP-USD ele vinha fazendo até topos descendentes, um dos descendentes até chegar na região da demanda, aonde quem estava na venda saiu fora e agora os compradores estão assumindo, né, a direção aqui do preço. Inclusive ele deixou isso aqui, ó, liquidez estava na cara essa liquidez aqui, ó. Deixou aqui liquidez, tá? Então já estava aqui deixando sinais de que o preço poderia fazer a captura da liquidez, ok? Beleza. Aqui o preço deixou uma oportunidade, mas aqui foi ontem. Vamos estar voltados ao dia de hoje, né? Aqui eu estou analisando o gráfico de 4 horas. O preço tinha deixado aqui um topinho, ó. Deixou ontem aqui um topo de 4 horas. A mínima do 4 horas, ele não veio mitigar os pontos do institucional, simplesmente rompeu, né? Então ele criou para a gente uma nova referência de mercado, tá? Uma nova referência de estrutura. Então vamos lá, se ele rompeu o topo, deixou uma mínima aqui, essa mínima é tanto uma mínima de 4 horas e também uma mínima de 1 hora. Ele estava formando, procurando, né, um ponto de parada para formar a nova máxima. Ok, vamos vir aqui para o gráfico de 1 hora. Já consegui identificar a mínima do 4 horas e a mínima do 1 hora, o topo anterior, tá? O ideal agora seria que o preço, como ele engatou em uma tendência de alta, seria que ele voltasse nas regiões, fizesse a mitigação, tanto nesse POI, para continuar o movimento dele de alta, ou nesse outro POI aqui, ó. Qual deles vai parar? Não sei te falar, tá? A gente não sabe o que o mercado vai fazer. Eu sei o que eu faço. A gente reage ao preço. Beleza. Então, o objetivo era que o preço viesse chegar nessas regiões para dar continuidade ao movimento de alta. Ok, ele deu uma esticada até considerável. Dava para ter pego nessa alta aqui. Deixa eu colocar aqui as sessões para a gente ver quando se iniciou aqui. Aqui foi a sessão de Londres e aqui Nova York. Só para a gente ver quando que iniciou aqui as operações de hoje. Olha só. Aqui abriu Londres. Ok, o preço rompeu, olha só, essa máxima do 4 horas, né, a máxima anterior. Rompeu a máxima anterior, criando assim uma nova referência. A gente tem mínima e máxima. Como eu falei, o preço voltou, mas não mitigou o POI. Antes de chegar na região institucional, o preço já sentiu e já fez o seu movimento de alta. Ok, ele criou uma nova referência para a gente, que foi essa máxima do 15 minutos. Tá? Aqui é uma máxima do 15 minutos. Deixar ela marcadinha aqui pra gente. 15 minutos. E a mínima do 15 minutos. Então eu tenho uma nova estrutura de mercado. Essa mínima ela foi formada após o rompimento da máxima. Ok? A mínima do 15 minutos. Fazendo assim com que essa máxima seja um boss, né? Um breakout structure, a quebra da estrutura. Deixou aqui uma mínima, o ideal seria que quando o preço estivesse fazendo o seu movimento após quebrar essa máxima aqui, né? Após fazer o boss aqui no 15 minutos. Enquanto ele estivesse fazendo o movimento, ele fizesse algumas quebras de estrutura para baixo. E fosse para a mitigação para continuar fazendo o seu movimento. Só que ele não fez, ele simplesmente disparou, né? Ele rompeu máxima, deixou mínima. Onde que ele foi formar uma nova máxima? Aqui. Então aqui seria o ponto agora de partida
para o preço voltar a fazer o seu movimento de baixa, né? A fazer o seu movimento de baixa. Mas pelo 4 horas ele está até bem mais... Não está querendo mostrar essa queda aqui não. Ele está com uma força muito grande aqui compradora. Não está querendo mostrar essa quedinha aí para a gente agora não. Eu marquei esse ponto aqui porque é um Fair Value Gap aqui do dia 10, tá? Do dia 10 não, do dia 23, perdão. Não, perdão, do dia 11 de maio, tá? Ele deixou aqui esse Fair Value Gap. Eu marquei esse ponto aqui porque pode ser um ponto de parada do preço. Se ele não parar nessa região, não mostrar rejeição nesse preço, a gente tem outras regiões aqui de ofertas mais acima, beleza? Ok, vamos aqui para os trades do dia, No 15 minutos, eu mostrei para vocês, ele deixou um topinho aqui. Vamos aqui para os 5 minutos. Nos 5 minutos ele deixou um topo até antes, ó. Deixou um topinho, uma mínima, rompeu, deixou um novo topo, uma nova mínima até que ele quebrou a mínima. 3 minutos. Aqui, para quem opera análise gráfica, esses candles gatilhos aqui seriam uma boa opção de venda com stop na máxima, né? Estarei ainda pendurado na operação. Já nos pontos institucionais, aqui eu estou no gráfico de 3 minutos, tá? Ele deixou uma máxima, deixou uma mínima. Quando ele rompe a máxima anterior, ele valida essa mínima aqui. Ele deixa essa mínima aqui sendo uma mínima válida, tá? Após o preço quebrar a mínima, ele faz aqui o choque de 1 minuto. Ele faz o choque de 1 minuto. Então, após o preço, vou desenhar aqui o preço fazendo um choque. Ele estava em um movimento para alta. Quando que ele faz o choque? Quando ele quebra a mínima e muda a característica do mercado. O ideal é que após ele romper a mínima anterior, ele faça uma volta para continuar fazendo o seu movimento, ok? O que ele deixou aqui? Uma mínima, rompeu. Então o ideal seria que o preço voltasse, mas ele volta aonde? Ele volta nos pontos institucionais. Nesse caso aqui, eu tinha um imbalance. Olha aqui. Eu tinha um imbalance, 50% aqui do imbalance. Vou aproximar para você ver um pouco melhor. Aqui, ó. 50% do imbalance é um indicador que tem no trade, viu? Olha só, 50% do imbalance bateu certinho. Então, quando que eu confirmo o movimento no FC, que é o fechamento de candle? Então, quando o preço subiu na região, que é uma região interessante, é uma região de tomada de decisão, é um POI, quando ele fecha com o candle gatilho, aqui, clássico da análise gráfica, aqui é o engolfo de baixa, tá? Então, o que a gente faz? Venda no fechamento do candle. O stop, coloca aqui, dá para proteger até acima da regiãozinha, ó. Deixa eu colocar aqui no 1 minuto para ver se a gente consegue defender algum pavio. Aqui, ó, tem esse paviozinho aqui, vamos defender esse pavio. Pronto, aqui. Vou botar aqui por 3 minutos. Então, fechamento do candle, venda, né? O alvo é aonde? Ó, você pode sair aqui no 1 para 5. Vou procurar 1 para 5. Para 5. Aqui, ó. 1 para 5, ou você pode sair no 2 para 1, vai depender bastante de quanto que você busca em operação, né? Geralmente, nesse tipo de operacional aqui, é 1 para 5. Acho que dá até para, no 1 minuto aqui, você ter clicado um pouco antes, ó. Aqui eu estava olhando pelo 3. Olha só. Chegou na região, fechou o candle para baixo, tá? Stop acima aqui, ó, para defender essa mínima. Então, entrada aqui pelo 1 minuto, tá? E aí a gente vai buscar 1 para 5. Agora eu vou voltar aqui por 3 minutos. Vamos buscar 1 para 5. 1 para 5. O que é 1 para 5? Mesma coisa que eu falei no vídeo passado. Se você tem um gerenciamento que o teu stop te permite você stopar $100,
o teu retorno aqui seria $500, tá? É 5 vezes maior do que o teu risco. Então aqui seria o trade no GBP USD, tá? Fechamento de candle lá no gráfico de 1 minuto, buscando 1 para 5. Ah, eu costumo pegar operações um pouco mais longas, não tem problema. Após fazer a quebra de estrutura, né? Aqui ó, na mínima, quebra de estrutura para baixo, você pode operar buscando alvos maiores. E onde seria o teu alvo? Pelo menos 50% dessa impulsão aqui. Tá? 50% dessa impulsão aqui. Ó. E o teu alvo poderia ser aqui. O alvo poderia ser aqui. Tá? Isso aqui no gráfico de 15 minutos. Para dar continuidade ao movimento de alta. Tá, rapaziada? Mas eu aguardo o preço chegar nessa região para poder fazer uma compra, né, em times bem maiores. Agora vamos aqui para o Euro USD. Euro USD. Olha, percebe que é basicamente a mesma coisa, né? Você vê que eles andam juntos. 4 horas. Ó, a mesma coisa. Só que o Euro USD ele já quebrou um canal de baixa bem desde o dia que? Desde o dia 4 de maio. Né? Ele já quebrou esse canal de baixa. Agora pode ser que ele possa capturar essa liquidez aqui toda. Né? A gente tem aqui uma região de demanda, tá? Onde os compradores começaram a atuar com mais força dentro do mercado. Ok, o preço deixou aqui um topo de 4 horas, uma mínima de 4 horas. Deixou um topinho de 1 hora, uma mínima de 1 hora. Rompeu. Aqui eu tenho a mínima do 4 horas e a mínima do 1 hora. Aqui eu tenho a mínima do 4 horas e a mínima do 1 hora. Tá? Topo rompido, agora eu tenho uma nova referência. Eu tenho que buscar essa nova referência. Como ele rompeu o topo anterior, eu tenho que validar um novo topo. Eu tenho a região de mínima, que foi aonde deu impulso para poder romper o topo, tá? E basicamente os POIs são próximos, se você comparar aqui tanto o EURUSD quanto o GBP-USD. A ideia é a mesma, né? É ele voltar nessa região aqui, que é um ponto de interesse para os institucionais, para dar continuidade ao seu movimento de alta. Se ele não respeitar este ponto, pois já está abaixo aqui da região de premium, né? Já está na região aqui de desconto. Região de desconto. Essa região aqui também, a extremidade, também é um ponto de parada para o preço dar continuidade ao movimento, né? Ele pode ser que o preço consiga vir nessa região, faça o processo de mitigação e depois suba para dar continuidade, ok? Eu tenho esse ponto aqui marcado, ó, que é também um ponto institucional, que é um order block, tá? No 1 hora. Eu marquei esse ponto aqui só para ter como referência mesmo. Caso o preço não chegasse a quebrar as pequenas estruturas nessa região, ele poderia chegar nessa região, poderia bater uma venda até mais confiante nesse ativo para poder vir buscar essas regiões para depois comprar, tá? No 15 minutos eu tenho essa mínima que rompeu essa máxima. Ok, ele formou para mim uma nova estrutura. Eu tenho essa estrutura desenhada, eu tenho essa mínima e eu tenho essa máxima. Qual o ideal? Traçar os POIs na região de desconto para quando o preço voltar, dar continuidade ao seu movimento de alta. Só que o preço simplesmente não voltou. Não voltou. Percebe que após ele deixar um novo topo, logo depois ele rompeu sem mitigar os POIs, tá? Sem mitigar os POIs, formando assim para a gente uma nova mínima e uma nova máxima no 15 minutos, tá? Depois deixou uma nova mínima e depois uma nova máxima. Dá uma olhadinha aqui. Deixou uma nova mínima
uma máxima, rompeu a máxima, mas ainda não rompeu mínima. Para mim poder pegar alguma operação de venda aqui no EURUSD, pelo 15 minutos, ele teria que quebrar essa mínima, que aqui seria o choque do 15 minutos, né, a mudança de característica no 15 minutos. Assim que ele quebrar essa mínima, ele começa a trabalhar abaixo da mínima, na volta eu iria filtrar os POIs da pernada de impulsão que rompeu a mínima. E aí sim eu poderia pegar um movimento de correção, né, a favor da correção. Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos. Você percebe que o preço está trabalhando dentro de uma lateralização, né? Ele deixou aqui uma máxima agora nos 5 minutos, a mínima. Foi um rompimento aqui de fluxo, mas foi um rompimento. Então o ideal seria que ele voltasse na região, como ele voltou aqui. E aí poderia executar. Mas estava muito sem volume. Muito sem volume. Olha isso. Aqui é a mínima que deu início ao rompimento da máxima. Essa máxima aqui até então dos 5 minutos, olha. Isso aqui é a máxima dos 5 minutos. Quando ele quebra essa máxima, ele faz um BOS, né, um Breakout Suture. Quando o preço volta e ele rompe a mínima que deu início ao rompimento dessa máxima, por mais que seja um rompimento considera que um rompimento de fluxo, mas foi um rompimento. Ele faz um choque nos 5 minutos, tá? Então, antes de acontecer alguma coisa no time maior, vai acontecer no time menor. Então, ele faz aqui um choque nos 5 minutos. O ideal agora seria, lembra do desenho que eu fiz para vocês? O ideal seria que após o rompimento do choque, ele volte nos POIs. Como que eu sei aqui, como que eu vou traçar os POIs? É simples. Como eu estou buscando venda, eu vou vender na região de Premium, tá? Que aqui no meu gráfico está sendo representado pela região vermelha. Então aqui eu tenho um Fair Value Gap, tá? Tenho aqui um imbalance, olha só. Um imbalance é a mesma coisa, olha, bateu certinho. Então eu tenho um imbalance aqui. É um POI válido, ok. Agora vamos ver aonde que seria a entrada. Ó, bateu na região, o candle fechou para baixo, seria um ponto de entrada. Mas olha como que o candle fechou aqui. Não tem como. Ó, stop acima da região. E aí para buscar 1 para 5, né? Ou então até a mínima aqui do movimento. Sairia 2 para 1. Por que eu não entraria aqui? Porque simplesmente esse candle é muito grande. Por mais que seja no gráfico de 1 minuto, mas ele é muito grande. Se ele tivesse fechado como esse candle aqui, ó, seria um ponto até interessante para a gente poder vender, um candle interessante para vender. Mas o candle que já abre, já fazendo um baita de um movimento, não é interessante, né? Não é interessante. Ele já, inclusive, olha, quando ele fecha, já é fechando próximo à região de desconto, ó. O fechamento dele é próximo à região de desconto, então aqui não é válido. Sem falar também da concentração de liquidez. Agora 6 horas, né? Os candles estavam fechando bem sem corpo, sem volume. Enfim, aqui não foi válido essa venda, tá? Não foi válido essa venda. Talvez um gráfico maior, 3 minutos, 5 minutos, alguém tenha vendido aqui. Mas ok, ele está gerando até liquidez na parte de baixo. Está gerando liquidez, então ele pode ser que ele venha consumir essa liquidez, né? Se ele quebrar essa mínima aqui do 15 minutos e voltar para fazer um choque no 15 minutos, confirmando o choque, pode ser que ele venha querer recapitalizar toda essa alta que ele fez aqui, tá? E aí a gente consegue operar a favor do movimento principal, que a tendência não é nossa inimiga, a tendência é nossa amiga. Então aqui eu tenho um POI válido e aqui eu tenho um outro POI válido que seria na extremidade, tá?
pelo impulso de 4 horas, se ele me confirma essa máxima aqui, eu tenho a região abaixo da região de oferta. Então seria um ponto interessante já para poder realizar um trade, já pensando na volta, tá? Seja nessa aqui ou seja nessa região aqui, tá? Depende de como que o preço vai reagir. Lembra, a gente não sabe como que o mercado vai se comportar. A gente reage ao preço. A gente tem que saber como que a gente vai se comportar. Beleza? Então é isso, galera. Que esse mês seja um mês de várias oportunidades aí dentro do mercado. Tem oportunidade todo dia no mercado, né? Para você que não faz parte ainda do nosso grupo, tá? O link tá aqui na descrição, tá? Nossa comunidade da Forex na íntegra. Lá a gente atualiza vocês de notícias, de algum dado, um relatório econômico que pode movimentar bastante o mercado. A gente também dá um alerta ali para você maneirar um pouco a sua mão. Também a gente fala sobre mesa proprietária, né? Mesa proprietária é uma ferramenta muito boa para você também poder levantar o capital, né? Então a gente mantém vocês atualizados sobre mesa proprietária, sobre operações, sobre notícias, sobre a nossa sala de sinais, né? Então o link está aqui na descrição. Clica aí e você vai ser direcionado à comunidade Forex na íntegra, tá bom? Então é isso, rapaziada. Espero que tenha ficado entendido para vocês, tá? E até a próxima, galera.